A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão comigo aqui. Vamos ler o Salmo de número 13. Vamos pensar um pouco sobre o Salmo de número 13. Diz assim, palavra de Deus. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O Salmo 13 foi escrito por Davi em uma ocasião em que os seus inimigos estavam triunfando sobre ele. Não sabemos ao certo qual era o inimigo de Davi. Alguns estudiosos dizem que talvez fosse Absalão, o seu filho, que havia se levantado contra ele. Outros acreditam que não é um inimigo no sentido literal, mas no sentido figurado. Os seus inimigos poderiam ser as suas lutas, adversidades, entre tantas outras coisas. Nesse processo de triunfo dos inimigos, Davi, ele sentiu-se abandonado por Deus. Um sentimento do homem, porque na verdade Deus não abandona ninguém, mas esse era o sentimento que Davi tinha naquele momento, e por conta disso ele vai escrever este lamento, esta oração. E aí nós podemos dividir o Salmo de número 13 em 3 pontos. Primeiro ponto, a oração como expressão de fé, do verso 1 e o verso 2. O segundo ponto, a oração como expressão de dependência de Deus, versículo 4 e o versículo de número 5. E o terceiro ponto, a oração como expressão de gratidão, versos 5 e 6. No início do Salmo, o clamor do salmista repete essa expressão 4 vezes. Até quando? O primeiro e o segundo até quando é sobre Deus. O terceiro é sobre o salmista. E o quarto é sobre o inimigo. Deus não o esquecerá e não deixará só. Deus ouve a oração daqueles que têm um compromisso com Ele. O primeiro versículo deste Salmo, de número 13, que vai dizer assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi clamou ao Senhor, pedindo para que Ele contemplasse o seu sofrimento. A oração do salmista busca receber a graça e a providência divina. O silêncio de Deus levou Davi a uma situação desesperadora, porém a convicção de que o socorro do Senhor não falharia o fez descansar. Sua oração revela total confiança na intervenção divina. Ele demonstra certeza que Deus irá colocar um ponto final nas dificuldades. A súplica, o clamor, quando é feito em um ambiente de aliança com Deus, não é guiada pela incerteza e pela dúvida, mas pela fé no Deus que ouve as orações e responde o clamor dos seus servos. O Salmo 66, versículo de número 20, fala conosco assim: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. No finalzinho do versículo 3 do Salmo 4,
também diz assim para nós: o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. E aí já vem na nossa memória Mateus 7, de 7 a 8, quando o próprio Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abre-se-lhe-á. Por isso nós entendemos aqui nesse primeiro ponto que é uma oração como expressão de fé, um clamor, a certeza de que Deus ouve a oração daqueles que têm um compromisso com Ele. A certeza também de que os servos de Deus não estão isentos de lutas. Versículo 2 do Salmo 3 vai dizer o seguinte: até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? O sofrimento do salmista estava relacionado às circunstâncias adversas em que se encontrava. As Escrituras nos ensinam que mesmo aqueles que servem ao Senhor não estão imunes às dificuldades da vida. Os servos de Deus também enfrentam situações adversas, porém o Senhor não os desampara. Mesmo nos momentos mais difíceis, os servos de Deus não está sozinho. Você não está sozinho. Guarde isso no seu coração. A companhia divina é uma realidade incontestável na vida do crente, do homem e da mulher de Deus que ora. Salmo 34, versículo 19 diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Quantas adversidades, quantas batalhas, quantas situações complicadas você já tem passado. Mas olha para trás, veja que Deus tem te dado livramento. Mesmo muitas vezes sofrendo algumas consequências, mas o livramento de Deus foi muito maior. Salmo 50, versículo 15, ainda fala mais profundamente conosco: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Não para de invocar o Senhor. Segundo ponto interessante aqui desse salmo é a oração como dependência de Deus. O Salmo 13 revela que mesmo enfrentando uma situação adversa, Davi não ficou inerte, não foi paralisado pelas circunstâncias. O salmista trilhou o caminho que todo servo de Deus deve seguir, o caminho da oração. Porque esse caminho da oração e do clamor, ele tem o poder de levar o homem da dor à alegria. E foi isso que aconteceu com Davi. Às vezes você se ajoelha com tantas dores, pode ser física, pode ser na alma, mas quando você abre o coração diante de Deus e confia, você já se levanta outro homem, outra mulher, para a glória de Deus. Esse é o caminho que Davi trilhou naquele momento difícil que revela aqui para nós. E aí o salmista vai usar alguns imperativos para mostrar a urgência da oração. Primeiro imperativo: uma oração que confia na resposta de Deus. Versículo 3 do Salmo diz assim: olha para mim, Senhor, ilumina os meus olhos. O salmista, devido à dor e à tristeza, estava perdendo o vigor. Então ele ora e pede ao Senhor para que o ilumine. A expressão ilumina os meus olhos
apresenta a ideia de trazer vida a quem está quase morrendo. Essa ideia é reforçada pela segunda parte da oração. A segunda parte que diz assim: do contrário, dormirei o sono da morte. O salmista deixa bem claro, que sem a intervenção divina não teria condições de superar aquela situação. Já a expressão "olha para mim" indica confiança na resposta de Deus. A oração de Davi demonstra dependência do cuidado do Senhor. A frase "volta o rosto" indica um clamor confiante de alguém que conhece o poder de Deus para livrá-lo do sofrimento. Jeremias 29:12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. No clamor, na oração, na intercessão, há poder. Em 1 João, capítulo 5, versículo de número 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Outro imperativo que ele usa é o seguinte: uma oração que demonstra uma relação pessoal com Deus. No versículo 3, responde-me, Senhor, meu Deus. Uma intimidade pessoal daquele homem com Deus. Esse meu Deus denota um relacionamento pessoal. Trata-se de um termo pactual. O salmista vai usar a fé, vai orar com fé, porque ele sabe que faz parte de uma aliança. Quando nós servimos a Jesus, ele diz assim para nós: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. É uma troca, é uma aliança, é um pacto que nós temos com o nosso Deus, é uma entrega. Nós entregamos a nossa vida para Ele e Ele já deu a sua vida por amor a nós. Por isso que João Batista dizia: importa que Ele cresça e eu diminua. É Cristo vivendo em nós. E a Bíblia Sagrada apresenta Davi como alguém que amava a Deus e era amado por Ele. Era homem segundo o coração de Deus. Em sua jornada, em sua caminhada de fé, teve gloriosas experiências com o Senhor. Quando ele usa esse termo, meu Deus, estava também demonstrando sua comunhão e o seu compromisso com o Senhor. A minha alma anseia por Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, verso 1. Já no terceiro ponto, nós vamos ver a oração como expressão de gratidão, dos versos 5 e 6. Davi, ele terminou o Salmo 13 mostrando sua irrestrita confiança em Deus. O salmista afirma: eu, porém, essa é a transição do medo para a fé, da tristeza para a alegria e do lamento para a confiança. Nesse salmo, Davi foi da dor à alegria. Nos versos 5 e 6, o salmista revela a sua alegria em duas palavras: confiança e louvor. O versículo 5 vai dizer assim: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegra na salvação. Então, a oração como refrigério. Enquanto orava, demonstrando a sua confiança na graça divina, o salmista experimentou um tempo de refrigério. A graça e a presença de Deus é o seu favor para com aqueles que têm aliança com Ele. Davi iniciou aquela oração com o coração aflito e terminou com o coração
repleto de paz. A certeza do livramento divino inundou o coração do salmista de refrigério. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo de número 1. A oração como expressão de louvor. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. O versículo 6. Davi encerra esse salmo afirmando que, a despeito das adversidades por ele enfrentadas, o Senhor lhe tem feito muito bem. Você imagina quantas adversidades você tem passado, nós temos passado nessa vida. Essa trajetória de vida é cheia de altos e baixos, não é isso? Podemos dizer como o salmista disse: Deus tem nos feito muito bem. Se percebe que o Salmo 13 começa assim com uma atmosfera de aflição. Porém, durante a jornada de oração, tudo mudou. E aí o que resta é o salmista finalizar o seu clamor com palavras de louvor e adoração a Deus por tudo que Ele fez em sua vida. Davi terminou o salmo mostrando que Deus estava fazendo o bem a ele. As crises o aproximaram de Deus e fizeram com que ele conhecesse melhor ao Senhor. E é isso que acontece também conosco. A crise, ou ela vai te destruir, ou ela vai te fazer mais forte. Então, com Deus em nossas vidas, Ele transforma o mal em bem. Então, qualquer crise que venha, confiando em Deus, pode acreditar, a crise só vai te deixar mais forte, mais fortalecido, mais cheio de ânimo, mais cheio de vigor, mais cheio de fé e mais cheio de sonhos de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não podemos parar de orar, porque por meio da oração, Davi foi do lamento ao louvor, ao cântico. Por isso no Salmo 100, e o verso de número 4, vai dizer assim: entrai pelas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. No versículo 5 vai dizer: porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse é o Deus, aleluia, que nós devemos sempre servir com gratidão e alegria, porque é um Deus presente em nossas vidas. Ei, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Clama, ora, busca, porque Ele é presente na sua vida para mudar qualquer situação e te fazer cantar um novo cântico na presença dEle. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe. Recebe minha gratidão, meu abraço. Muito obrigado por estar aqui comigo. Fica na bênção. Paz.